Olá, espero que seja tudo bem com você. Você não entregou a sua declaração de imposto de renda agora no ano de 2025 dentro do prazo? Então, o que vai acontecer com o seu CPF? Quais são os custos que você vai ter? O que você deve fazer agora? Então, é esse o tema do vídeo. Nós vamos explicar essas dúvidas, como você vai proceder, quais são os problemas que você vai enfrentar aí em relação a isso, tá bom? Eu sou o Marlon Ajala Diniz, sou contador, consultor de empresas, né? Trazemos aqui no canal Contabilmente Simples temas de contabilidade, de gestão de empresas, né, declaração de imposto de renda, como este vídeo, enfim, tudo que ajuda aí questão tributária das empresas, questão tributária das pessoas físicas e também auxiliamos na gestão das empresas, tá bom? Então vamos ao que interessa, né? Primeiro eu vou convidá-lo já a se inscrever no canal, a gente traz esses conteúdos, então se você tem interesse aí, acompanhe o canal, a gente toda semana traz novidades aí em todos esses sentidos, todos esses conteúdos que a gente falou aí, esses temas que abordamos, tá bom? Então vamos lá. Você não entregou a sua declaração de imposto de renda, ano de 2025, prazo até dia 30 de maio de 2025. Então você extrapolou esse prazo, não entregou, Eu vou dar uma dica aqui antes de nós entrar na solução, quando você não tem tempo para entregar a sua declaração, caso você faltou uma informação de um banco lá que você não consegui completar a minha declaração, então não vai dar o prazo para me entregar. Você entregue da mesma maneira, da maneira que estiver, na sua mão, ou entregue só com os seus dados, porque você vai estar cumprindo com o prazo. Aí depois você tem tempo, você tem um tempo muito mais alongado aí para retificar ela, ou seja, refazer ela com os dados corretos, tá bom? Mas e no seu caso, que se é o seu caso de não ter entregado a declaração dentro do período, você vai sofrer logo nos próximos meses, se não regularizar, vai ter restrição no seu CPF. Você vai entrar lá com o seu nome no CADIM. O CADIM é como se fosse o SPC, que são as empresas que levam o nome para restrição, só que o CADIM é do governo, ou seja, o governo vai mandar para o PGFE nessas dívidas no CADIM e você vai ficar com restrição no seu CPF. Você não vai conseguir abrir um crediário numa loja, não vai poder ter cartão de crédito, não vai conseguir viajar para o exterior e assim sucessivamente, ou seja, o seu CPF está com pendência. Então esse é o maior problema. Depois disso você vai ter um problema que quando você vai se regularizar, você vai ter multas, tá? Como eu vou me regularizar? Você vai entregar essa declaração da mesma maneira que iria entregar, em caso de entregar no prazo, da mesma forma, é o mesmo programa, é a mesma tabela do imposto, é o mesmo patrimônio, então tudo da mesma maneira. Inclusive eu vou pedir aqui, se você já sofreu algum problema com esse, deixar nos comentários, mostrar para quem está com esse problema, não se desesperar, contar a sua situação, ajuda bastante aí. Se tem dúvidas também, deixe nos comentários, que a gente está aqui com o intuito de auxiliar e todo mundo ajudando um pouco também, nós contribui e muito, tá bom? Vamos lá. Você passou do prazo, agora vai ter que regularizar antes que dê aquele problema de restrição no seu CPF, ou se deu, porque é um problema essa questão da restrição, porque você vai descobrir, normalmente acontece quando for lá na loja abrir a conta, quando for lá viajar para o exterior, e aí você descobre que tem restrição no CPF, e isso é um problema, porque às vezes você tem prazo para viajar, ou vai passar por um momento
vamos dizer assim, constrangedor, né? Você está com o nome, né, lá com restrição. Então, se você já tem dúvidas, né, já confira antes o seu CPF. Se você não tem, alguém pode entrar em contato, a gente vai conferir para você, né? Não tem custo, a gente confere sim, sem problema nenhum, né? Porque às vezes as pessoas acham que não tem que entregar a declaração e sim, precisa. Eu, este ano, bem no início ali do período da entrega da declaração, um senhor foi, né, conversar comigo que talvez, foi a mesma situação, talvez ele tivesse que ir entregar a sua declaração. Aí fui conferir o CPF, ele tinha 4 anos anteriores, né, que já devia entregar e não sabia. O que acarretou isso? Acarretou que tinha multas, né, gigantes para pagar, estava com o CPF restrito, né, e também, né, além das multas, juros e correções monetárias, aquele imposto devido que ele tinha que fazer, e sem se dar de conta, ele não se deu de conta que tinha que fazer a declaração do imposto de renda. A sua renda apenas foi aumentando e a tabela não aumentou progressivamente, igual aumentou a sua renda, então ele entrou ali na tabela de obrigatoriedade e não se deu de conta, né? Então, vamos lá. Depois, se você quer se regularizar, né, perante a Receita Federal, você vai ter que pagar uma multa, né, imposto, relação ao imposto devido, que é 1% ao mês calendário e tem o limite de até 20% do imposto devido, tá? Então, isso é a multa, tendo um valor mínimo aí de R$ 165,74. Esse é o valor mínimo que você vai pagar de multa. Depois disso, o limite é 20%. Lembrando, essa base de cálculo, esse valor que é levado o imposto devido. Mas eu tinha valor de imposto a restituir e então eu não deveria pagar multa. Não, é o imposto devido. Aí vai depender lá de quanto foi já pago para a Receita Federal, mas o que deve mesmo é, no entregar a declaração, vai ter lá, né, ou pela tabela, você vê também, o imposto que é devido, independente do que já foi pago ou não, né? Se vai lhe devolver valor, né, ou não. Então, isso é uma questão que muitas pessoas têm dúvidas em relação a qual é a base de cálculo. Sempre é o imposto devido, independente se já pagou, se tem para devolver, enfim, né? Então é isso que acontece, com um valor mínimo de R$ 165, que pode chegar e chega. E esse senhor que eu contei a história aqui, sim, chegou a 20% do imposto devido, né? Foi bem alto aí a questão da multa para ele. Então, se você gostou do conteúdo, já deixa um like aí, ajuda bastante o canal. A gente, como eu disse, tem o intuito de auxiliar, de ajudar, e eu quero que você ajude, né? Se puder ajudar o canal aí, levar esses conteúdos a mais pessoas, talvez a gente consiga ajudar aí de uma forma mais simplificada, tá bom? E tem uma outra situação, que é aquelas pessoas que não são obrigadas a declarar, não chegou na tabela da obrigatoriedade, mas como eu já falei em vários vídeos e se sabe que é opcional, qualquer pessoa pode fazer a declaração do imposto de renda, e ele pode fazer a qualquer tempo que não terá multa, porque ele não estava obrigado a declarar, não tinha imposto a restituir e também não estava obrigado. Então essa pessoa não vai ter problemas com multa, apenas vai entregar a declaração e vai seguir, né, com a sua vida normal aí, sem ter grandes complicações, tá bom? Então, você teve problemas com a declaração do imposto de renda, entregue a sua declaração o quanto antes, porque como você já viu ali, a cada mês aumenta a porcentagem da multa, então isso pode lhe complicar em questão de valores, mas principalmente você vai ter o seu nome com restrição, ou seja, você não vai abrir um crediário, vai limitar, né, e o seu, né, score vai baixar lá embaixo porque você vai ter restrições.
Tá bom? Então o conteúdo do vídeo é esse, agradeço a atenção, agradeço você assistir até o final. Vou deixar aqui um outro vídeo, as despesas médicas dedutíveis, né, para você ir entendendo esses conteúdos na sua declaração de imposto de renda. E é claro que se você precisa de alguém para lhe auxiliar, você entre em contato conosco aqui, a gente vai ter o prazer em ajudá-lo. Muito obrigado e um forte abraço e até o próximo vídeo.